Poucos nomes na história da música carregam um peso tão grande quanto Michael Jackson. Para muitos, ele foi apenas o rei do pop. Para outros, um gênio incompreendido. Mas por trás dos passos impossíveis, das músicas que marcaram gerações e da imagem quase mítica construída ao longo de décadas, existia uma história repleta de pressões, transformações e controvérsias que até hoje dividem opiniões e alimentam debates intensos. E talvez a pergunta mais intrigante que ainda ecoa seja: quem realmente foi Michael Jackson longe dos palcos e das câmeras? Tudo começou em Gary, Indiana, nos Estados Unidos, onde um menino tímido, nascido em 1958, cresceu em uma família numerosa e marcada por uma disciplina rígida. Desde muito cedo, Michael demonstrou um talento fora do comum, mas esse talento veio acompanhado de uma cobrança extrema. Seu pai, Joe Jackson, enxergava nos filhos uma oportunidade de ascensão social e transformou o lar em um verdadeiro campo de treinamento musical. Ensaios exaustivos, cobranças severas e uma rotina quase militar moldaram Michael desde a infância. Enquanto outras crianças brincavam, ele ensaiava. Enquanto outras descobriam o mundo de forma leve, ele já enfrentava a pressão do sucesso. Foi dentro desse ambiente que surgiram os Jackson 5, grupo formado pelos irmãos e que rapidamente conquistou o público. Michael, ainda criança, se destacava não apenas pela voz poderosa, mas pela presença de palco magnética. O sucesso foi imediato e avassalador. Hits como You Want You Back e ABC colocaram o grupo no topo das paradas e transformaram Michael em uma estrela mundial antes mesmo de completar a adolescência. Porém, junto com a fama precoce veio algo que ele carregaria pelo resto da vida: a sensação de ter perdido a própria infância. Conforme crescia, Michael buscava não apenas sucesso, mas identidade. A transição para a carreira solo marcou o início de uma transformação artística e pessoal que mudaria a história da música. O álbum Off the Wall mostrou ao mundo que ele era muito mais do que um ex-integrante de um grupo familiar. Mas foi com Thriller, lançado em 1982, que Michael redefiniu completamente o conceito de entretenimento musical. O disco se tornou o mais vendido de todos os tempos, e cada lançamento era tratado como um evento global. Videoclipes deixaram de ser apenas ferramentas promocionais e passaram a ser verdadeiras produções cinematográficas. Michael não só cantava e dançava. Ele criava experiências. O auge, porém, trouxe consigo um nível de exposição e pressão quase impossíveis de suportar. A busca pela perfeição artística se misturava com uma necessidade crescente de controle sobre a própria imagem. Michael passou por transformações físicas que geraram especulações e críticas constantes. Enquanto ele afirmava sofrer de vitiligo e outros problemas de saúde, a mídia explorava cada mudança como um mistério a ser desvendado. O artista que encantava multidões começou a ser retratado também como uma figura enigmática, cercada de rumores e teorias. Nesse mesmo período, Michael criou o Rancho Neverland, um espaço que ele descrevia como uma tentativa de recuperar a infância que nunca teve. O local era repleto de brinquedos, parque de diversões e animais exóticos. Para ele, era um refúgio. Para muitos, porém, era algo difícil de compreender. Essa dualidade entre a visão artística e a percepção pública começava a se intensificar, criando uma divisão entre fãs apaixonados e críticos cada vez mais atentos. Mas foi na década de 1990 que surgiram as acusações que mudariam completamente a trajetória do artista. Alegações de abuso infantil começaram a circular, desencadeando investigações, processos e uma avalanche de cobertura midiática. Michael negou todas as acusações, afirmando ser vítima de extorsão e perseguição. Alguns casos foram resolvidos por acordos financeiros, o que, para muitos, levantou ainda mais suspeitas, enquanto para outros representava apenas uma tentativa de encerrar conflitos que estavam destruindo sua carreira e saúde emocional. O julgamento de 2005 foi um dos momentos mais dramáticos da história de Michael Jackson. Durante meses, o mundo acompanhou cada detalhe do processo. Testemunhos, provas contestadas e uma batalha jurídica intensa colocaram o artista no centro de uma das maiores polêmicas já vistas na indústria do entretenimento. No final, Michael foi absolvido de todas as acusações criminais. Para seus fãs, aquilo representava a confirmação de sua inocência. Para críticos e parte da opinião pública, as dúvidas permaneciam. Após o julgamento, Michael se afastou ainda mais dos holofotes. A imagem de um artista invencível já não existia. Surgia agora a figura de um homem visivelmente fragilizado, enfrentando problemas financeiros, de saúde e emocionais. Mesmo assim, sua influência cultural permanecia gigantesca. Cada aparição pública ainda era capaz de mobilizar multidões.
Cada rumor sobre um possível retorno aos palcos gerava expectativa mundial. Em 2009, Michael anunciou a série de shows This Is It, que prometia marcar sua grande volta. A procura por ingressos foi histórica, demonstrando que, apesar das controvérsias, o interesse pelo artista continuava intacto. Ensaios mostravam um Michael determinado, ainda perfeccionista, buscando entregar um espetáculo que reafirmasse sua posição como o maior entertainer da história. Mas o que deveria ser um retorno triunfal acabou se transformando em tragédia. Em 25 de junho de 2009, o mundo recebeu a notícia que paralisou milhões de pessoas. Michael Jackson havia morrido. A causa oficial foi uma overdose de medicamentos administrados por seu médico pessoal, Conrad Murray, que posteriormente foi condenado por homicídio culposo. A morte do artista gerou comoção global sem precedentes. Fãs se reuniram em frente ao hospital, nas ruas de diversos países e em frente ao Rancho Neverland. Era o fim de uma era, mas também o início de uma nova fase de debates, investigações e teorias. Mesmo após sua morte, as controvérsias continuaram. Documentários, depoimentos e novas acusações reacenderam discussões sobre sua vida pessoal e legado. Enquanto alguns defendem que Michael foi vítima de um sistema que explora celebridades até o limite, outros acreditam que ainda existem perguntas sem respostas. Essa divisão talvez seja parte inevitável da história de alguém que viveu sob os olhos do mundo desde a infância. Por outro lado, é impossível negar o impacto cultural e artístico que Michael Jackson deixou. Ele quebrou barreiras raciais na indústria musical, revolucionou a dança, reinventou o conceito de videoclipes e influenciou praticamente todos os artistas pop que surgiram depois dele. Seu estilo, suas músicas e suas performances continuam sendo estudados e replicados até hoje. Michael não foi apenas um cantor. Ele foi um fenômeno cultural global. Talvez o maior paradoxo de sua história seja justamente esse contraste entre genialidade artística e turbulência pessoal. Quanto mais ele buscava criar magia nos palcos, mais parecia lutar contra conflitos internos e pressões externas. A fama que o elevou ao topo também contribuiu para isolá-lo do mundo comum. Ele era adorado por milhões, mas frequentemente descrito como solitário. A história de Michael Jackson levanta reflexões profundas sobre o preço do sucesso, o poder da mídia e a complexidade da natureza humana. Até que ponto é possível separar o artista da pessoa? Até que ponto a opinião pública é moldada por fatos, percepções ou narrativas construídas ao longo do tempo? São perguntas que continuam sendo debatidas e provavelmente nunca terão respostas definitivas. O que permanece inegável é que Michael Jackson mudou a história da música para sempre. Seu legado continua vivo em cada passo de dança inspirado no Moonwalk, em cada artista que busca criar experiências visuais inovadoras e em cada fã que encontra em suas músicas uma conexão emocional única. Ele foi amado, questionado, idolatrado e criticado em uma escala que poucos seres humanos já experimentaram. E talvez seja justamente essa mistura de brilho e mistério que mantém sua história tão fascinante até hoje. Michael Jackson não foi apenas um ícone musical. Ele se tornou um dos personagens mais complexos e debatidos da cultura moderna. Sua vida parece um roteiro que mistura triunfo absoluto, controvérsia, genialidade e tragédia em proporções raramente vistas. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Michael Jackson foi injustiçado pela mídia e pelas acusações ao longo de sua vida, ou acha que ainda existem pontos que precisam ser esclarecidos? Deixe seu comentário, porque ele é fundamental para esse debate continuar. Se você gosta de conteúdos investigativos, histórias profundas e análises completas como essa, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos dossiês e casos que vamos trazer. Sua participação ajuda esse trabalho a continuar e fortalece essa comunidade que busca entender histórias que marcaram o mundo.